Obrigado, Jesus, pelas bênçãos que o Senhor vai derramar nesses 40 dias, hoje o sexto. Quantas curas. E, de um modo especial, nesse sexto dia, o medo. O Mário, no intervalo, fez um comentário que realmente, eu falei, opa, é coisa de Deus. Eu postei nesse final de semana, na rede social, os 5 princípios para a vida. Necessário para compartilhar. Padre, 5 princípios para a vida, isso aqui não está no livro, mas fica uma dica. Sozinho, cuide dos seus pensamentos. Em grupo, cuide do seu comportamento. Com raiva, cuide das suas palavras. Nos desafios, cuide das suas emoções. E no sucesso, cuide do seu ego. Amados, como a vaidade destrói. Há uma obra tão linda que começa, uma pessoa que tem tanto potencial, mas o ego. Ontem eu estava vendo um jogo de futebol, você vê quando a diferença de um time e de estrelas. Vou usar uma comparação do futebol, tá? Nossa, esses jogadores, a estrela, ela acha que ela faz a diferença. Os craques, diferença de estrela e craque. O craque, ele vai se unir a um time. O craque, uma estrela, pode até um jogo ou outro fazer uma diferença. Mas num campeonato, é um time que faz a diferença. Quem entendeu o que eu estou falando é um time. E nós agora somos apenas formiguinhas. Se você compreender isso, o que eu sou? Uma formiguinha. Hoje completando 30 anos do meu sacerdócio, celebrando o Jubileu de Pérola, 6 meses. Olha o tempo, conforme 9 ou 8 dias. Como foi o 1º de dezembro, você pode não contar 1º de dezembro, mas eu estou contando hoje 9 dias. 6 meses, 9 dias. Obrigado, Jesus, por essa missão que não é profissão. Estou com uma vela na mão. Eu não sei se você já foi no batismo. No batismo acontece algo tão lindo. São pelo menos necessários 5 momentos, que nunca foi. Vou tentar resumir aqui na oração um batismo. O primeiro momento, o sacerdote, junto com os padrinhos e os pais da criança, nós traçamos o sinal da cruz na fronte da criança, introduzindo-a na Santíssima Trindade. Lembrando que é o batismo, é a porta, é o nosso passaporte para o céu. Olha que lindo. Tudo aconteceu ontem, nós celebramos o Pentecostes, permitir que Deus habite em nós. E aí, através do batismo, olha a importância de receber o batismo, eu sou introduzido no céu. Padre, já está dentro de mim. Pelo batismo, isso nos diferencia, a importância, isso foi ordem de Jesus. Ide, fazei discípulos meus todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse dom da imortalidade que nos é dado e da vida eterna, que foi perdido com Adão e Eva, nos foi resgatado. E mais ainda, o que Adão e Eva não experimentou, Santo Agostinho, ele comenta, no 5º século, nós recebemos. Olha que lindo. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Estou com 58 anos de idade. O que é isso para uma eternidade? Mas estamos nesse mundo, e nesse mundo nós vamos lutar contra as forças desse mundo. E estou aproveitando o batismo, tá? E uma das coisas que nós estamos lutando é o medo. São Pedro passou por medo. Quem leu o capítulo 2 do livro Batismo no Espírito, Saúde Mental, sabe o que eu estou falando. Falei que são 5 momentos. O segundo é o sacerdote, ele unge com óleo dos catecúmenos.
E aí é bem no peito da criancinha, ou entre o pescoço, porque ainda conforme a criancinha, né, está o adulto. Lembrando, padre, por que a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus, por que ela batiza crianças? Depois pega a Bíblia, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estão na cadeia, aí tem um terremoto, e naquele terremoto, eles poderiam ter fugido, o carcereiro pensa em tirar a sua própria vida. Eu estou aqui fazendo um resumo da história. E aí Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui. E ele tremendo, Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? Ser batizado, diz São Paulo. Aí São Paulo batiza não somente a ele, mas a todos da sua família. Então, desde o primeiro século, desde o começo, o batismo era concedido quando o chefe da família se convertia, toda a família era batizada. Toda a família. Por isso o costume, nós temos desde o começo da igreja, antes de imaginar, desde o início, a família toda era batizada, introduzida na fé, no amor. Obrigado, Jesus, porque ao longo dos séculos, isso foi bom ou mal, eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque muitas vezes a criança vai e participa da catequese, como se fosse um curso. Estou aqui em oração. Desde que quando eu me ordenei sacerdote, eu sempre converso com os catequistas. Isso aqui não é um curso. Você vem, participa 1 ano ou 2 anos, conforme a diocese, e faz, e geralmente muitos, graças a Deus no santuário nós temos catequese para adultos, em que a pessoa aproveita o batismo, a primeira Eucaristia, depois a crisma, o sacramento. Então, já faz tudo. Os sacramentos chamados da iniciação cristã. Mas não é um curso. É apenas uma introdução para uma vida eterna. As pessoas, então, infelizmente acham que é isso, ou como pega o passaporte e não usa o passaporte. Não viaja. Padre, como é que é? Exatamente, tem gente que só tem um passaporte, mas nunca viajou. Não é usado. Mas como que eu uso meu passaporte se ainda não estou no céu? A oração, a missa. Cada vez que eu vou à missa, eu estou fazendo uma comparação, tá? Eu estou usando o meu passaporte está sendo usado. E não é um enfeite. Como eu estou com uma vela aqui, essa aqui é a vela, nunca foi acesa, tá? Você que está podendo ver, essa vela é um enfeite. Confesso a vocês, veja que ela já tem décadas essa vela. Eu não acendo essa vela porque ela, no fundo, é um enfeite. Essa não é a vela que eu uso. A vela que eu uso está aqui. Essa é a vela que eu uso. Essa vela é mais um enfeite. Como outra vela que eu tenho aqui também, que eu acabo não querendo usar, por ela ser um enfeite. Não é bem mel. Mas, Senhor, por favor, põe a mão na sua fronte direita. E a mão esquerda, se possível, no coração. Preste bem atenção. Falei que são 5 momentos. Aproveitando, evangelizando e orando. Primeiro, sinal da cruz, no qual somos salvos. O sacerdote, pais e padrinhos. Depois, olha o catecúmenos. Aí, terceiro momento é o batismo. Aí sim, a criança ou a pessoa que está sendo batizada, ela se torna templo de Deus, igreja viva. Deus está dentro dela, o Espírito Santo começa a habitar nela, e através do Espírito Santo a Santíssima Trindade, o Pai e o Filho. Aí vem o quarto momento, que é a vela, onde geralmente é tão lindo esse momento, acendemos no Círio Pascal, onde os pais e padrinhos, olha a responsabilidade, padrinhos, são tão importantes como os pais, tão quanto no batizado, você que é padrinho, madrinha, você tem a importância, ouso até dizer, não vou dizer maior, mas tanto quanto os pais. A fé da pessoa que você é responsável, você se torna responsável do seu afilhado.
da sua afilhada. Então, não é uma coisa por... fica coisa mais social, não. É íntima, é profunda. Você que é padrinho, madrinha, vocês são pais espirituais. Olha que missão. Tanto quanto os pais. Tanto quanto os pais. Igual os pais. Quantas pessoas dizem: eu não tenho filho biológico, mas você é madrinha? Você é padrinho? Você tem um filho na fé. E creia, eu não tenho filhos biológicos, mas eu tenho até bisnetos na fé. Como padre. Por que a palavra padre? Sou sacerdote, presbítero, que é chamado. Mas o título padre, que desde o comecinho, porque é pai, eu sou pai. Não chamo muitas vezes meus filhos, que é o correto. Porque eu gosto de compartilhar com vocês a palavra amado, amada. Não é um cacuete. É essa experiência que eu vou levá-los agora. Não imaginava fazer isso, Senhor, mas é a tua unção e eu obedeço. O que você vai fazer, Padre? Jesus amado, o mesmo amor. O Senhor não faz diferença, distinção de pessoas. Jesus, o mesmo amor que me conquistou. E aqui estou. Vou repetir, o mesmo amor que me conquistou. E aqui estou, onde eu ofertei, preste bem atenção, eu não renunciei ao casamento. Relembrando, para quem não sabe, minha vocação é tardia, tá? Apesar de já estar com 30 anos de sacerdócio, 58 anos de idade, comecei a estudar mais cedo, me formei em educação física. Na verdade, quando veio a vocação, quase que eu não me formei. Mas eu devo ao seu Antônio Rossi. E foi o acordo que ele fez. Você vai terminar a faculdade. Pai, te amo. O senhor tinha toda a razão. Como era importante terminar assim. E eu fui fiel. Obedeci meu pai. Falei assim: pô, pai, você tem razão. Ele até me falou assim: eu paguei a sua faculdade. Ele tem razão. É verdade, pai. Eu vou até o fim. E aqui estou. Veja, e mostrar para o meu pai também, eu tive que convencer duas pessoas difíceis, meu papai e meu vovô, porque da família Rossi, eu seria a continuação da família Rossi, italiano. Nossa, para ele falou: mas você é meu neto mais velho. Eu não vou continuar. Mas depois que ele compreendeu, meu avô, nossa, ele chorava. Quando eu ia nas missas, seu Alfredo Rossi, quantas vezes ele chorava. E meu avô é bem baixinho, é pequenininho, e foi com meu avô que me incentivou a ser professor de educação física. Ele com 60 anos, fumante, largou tudo e começou a dar uma volta na Zona Norte, chama-se Campo de Marte. Com todo respeito, era assim que ele era chamado, tá? Entenda, na época, era o velhinho que dava a volta. Uma vez eu, com toda a minha força, eu achava, né? Fui tentar dar uma volta com meu avô, eu não dei nem um terço do que ele caminhava. Vô, vai lá que eu não aguento não. A resistência daquele senhorzinho, idosinho, que foi até os 90 e poucos anos de idade. Obrigado, Jesus. Nós não somos nada. Mas aqui eu volto para terminar a oração. Ao relembrar do meu pai, do meu avô, repito, eles não me queriam sacerdote. Mas eu tive a função de, no momento da morte deles, apresentá-los a Deus. Senhor, que o mesmo amor que me conquistou, e aqui estou, seja transbordante para vocês. A emoção não tem como não tocar. Mas aqui não é tristeza, aqui não é depressão, que eu já passei, já chorei por causa de uma depressão. Ou melhor, não senti nada, era um vazio.
mas aqui é a emoção do amor de Deus. Que Ele derrame sobre você as bênçãos, cada vez mais os dons cheguem para você e você transfira para as pessoas esse dom maravilhoso que você tem, essa unção, que cresça cada vez mais. Só deixa a saudade de quem foi amor. No mundo em que as pessoas usam dos outros, pense nisso. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Obrigado, Senhor, por esses 40 dias, desse encontro pessoal com o teu amor. E essa vela que não é um enfeite, sendo acesa. Amém. Te amo, Jesus! Atenção, antes de eu abençoar a água, lição de casa. Mário, vê se fica claro. Página 43, fazer a oração da página 43, depois voltar para a página 42. Você tem saudade de alguém? Quem é que você perdeu e você não fez o luto necessário? Porque ainda não é saudade, é tristeza. Graças a Deus, meu pai foi saudade. Mas Deus mostrando quantas pessoas, e ontem eu comentei isso, que alguém faleceu e essa pessoa não soube ainda viver o luto. Eu estou tocando, não estou cutucando. Você tem alguém que não aceitou. Por isso que abençoai, santificai e exorcizai essa água, remédios. Obrigado, Senhor Jesus. Hoje eu passei um pouquinho do tempo, porque é tão importante. Repito, vou repetir. Você viveu o luto das pessoas que já saíram da sua vida? Essa é a hora de viver esse luto e ser curado, em nome do Pai, curada, e do Filho e do Espírito Santo. Que programa. Curados para amar. Gravem isso.